Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 1, eu quero ler com vocês o versículo 3, 4, 5 e 6 e depois o versículo 17. Livro Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 1, o versículo 3 ao versículo 6 e depois o versículo 17, para encerrarmos a leitura da palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Há um grito de misericórdia que muitas das vezes não é expresso na nosso som audito, muitas das vezes não está expresso no nosso rosto, muitas das vezes não estão expresso na nossa maneira de viver, nas nossas roupas, na nossa vida, mas há um grito de misericórdia dentro da alma, dentro do coração. Há um grito de misericórdia muitas vezes dentro da nossa própria alma, como diz o salmista no Salmo 42: a minha alma tem sede de ti, assim como a corça anseia por água, assim a minha alma tem sede de ti, ó Senhor dos exércitos. Diz assim a palavra de Deus: e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, a que foi mulher de Urias. Versículo 17: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação da Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Somente até aí os irmãos podem sentar. Vamos nos alimentar da palavra de Deus. O livro de Josué, o livro de Josué, capítulo 3, no versículo 5, o Senhor fala com Josué: Josué, santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Santificai é a ordem do Senhor. Em João, o Senhor Jesus disse, na oração que ele faz para Deus, ao subir pouco antes de subir para o céu e entregar a sua igreja ao Espírito Santo de Deus, ele pede a Deus: Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Se tem uma única maneira, a melhor maneira de santificarmos as nossas vidas é pela palavra de Deus, é conhecermos, prossigando e conhecer ao nosso Deus através da sua palavra. Conhecer, prosseguir e conhecer a Deus através da sua palavra, santificarmos na sua verdade, com certeza o milagre de Deus vai vir nas nossas vidas e não demorará. O milagre de Deus será. Vamos ao texto que acabamos de ler na noite desse dia. Eu quero fazer menção na Bíblia Sagrada sobre as gerações, a genealogia e as gerações que foram aqui citadas. O primeiro livro da Bíblia do Novo Testamento, que é Mateus, contempla uma série de famílias, uma série de gerações que foram alcançadas com a graça do Senhor Jesus Cristo. O que é graça? Graça é um favor imerecido. São nomes de pessoas que não mereciam ter o nome aqui escrito no livro da vida, no livro que é a palavra de Deus. São pessoas que não fizeram nada para que merecesse esse amor tão grande de Deus, mas assim o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus os alcançou pelo sangue que fora derramado na cruz do Calvário. Embora essas gerações
Essas 46 nomes que estão no primeiro livro de São Mateus, embora esses nomes viveram no Antigo Testamento, a Bíblia fala que Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus, antes da fundação do mundo, antes que o pecado viesse assolar a humanidade. A Bíblia fala que Deus já havia arquitetado um plano no céu, que é um plano de salvação, um plano para remover da humanidade a vergonha, para remover a dor e para ter misericórdia daquele que tanto necessita de misericórdia. Porque a humanidade, porque as gerações necessitam de tanta misericórdia? Porque a Bíblia fala que temos um inimigo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir, que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas são contra os demônios, contra as potestades malignas que assolam nas regiões celestiais. Satanás, frustrado por causa do seu plano que ele arquitetou de ser maior do que Deus, de subir até as alturas e colocar o seu trono acima do trono de Deus, Satanás arquitetou um plano de governar essa terra, de ser rei dessa terra, e por causa dos seus planos serem frustrados, a Bíblia fala que ele vem para a terra e o alvo dele é destruir a maior de todas as criações de Deus, que é o ser humano. E o alvo dele, ainda maior, é destruir as famílias, porque são das famílias que está o projeto de salvação de Deus para toda a humanidade. A Bíblia fala que na genealogia, o livro que nós acabamos de ler, a promessa da vinda do Messias estava na semente de cada família, que os nomes estão escritos. São famílias mistas. O primeiro livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus, Mateus vai descrever as famílias judaicas, vai falar do povo de Deus, de Abraão até o exílio da Babilônia, até Cristo. Neste livro de Mateus, a palavra de Deus está revelando que Cristo é o remidor, é o resgatador e é o parente íntimo dos judeus. Mas o Evangelho de Lucas, no capítulo 3, vai trazer a genealogia de Maria, a mãe de Jesus. E na genealogia de Maria, a mãe de Jesus, vai ter muitos nomes de pessoas gentias. Então, a palavra de Deus está falando que Jesus veio resgatar não somente os judeus, não somente o povo de Israel, mas também veio resgatar o povo brasileiro, um povo gentil, veio resgatar povos e nações. Nós temos na Bíblia Sagrada nome como de Abraão, Isaac e Jacó, nomes que estão escritos no Hebreus, na galeria dos heróis das fés, que é Hebreus 11, galeria dos heróis da fé, homens que venceram pela fé, homens que têm o nome acima de qualquer nome na sociedade, nomes respeitados, homens que seguiram a verdade, que andaram com Deus, que andaram na verdade. Mas nós também temos nomes de pessoas gentias, que não eram da linhagem judaica, que não tinha promessa debaixo da lei judaica, como o nome, por exemplo, de Tamar. A Bíblia fala que Tamar era uma cananeia, estava condenada a morrer nos seus pecados, assim como nós estávamos condenados a morrer nos nossos pecados. A Bíblia fala que antes de manifestar a graça de Deus, nós estávamos mortos em nossos pecados, porque a Bíblia diz que a graça salva, que a graça do Senhor Jesus Cristo salva a nossa vida, mas o salário do pecado, ele é a morte. E quem vive no pecado, quem vive pelo pecado, o seu fim é condenação, o seu fim é morte. Quem vive nesse mundo para satisfazer os desejos da própria carne, a natureza pecaminosa da carne, que são os vícios, que são o homicídio, que são a violência. Quantas famílias são violentadas, quantas mulheres sofrem violência doméstica, quantos homens estão com a
jogo, pelas drogas. Quantos homens estão presos em prisões por causa do pecado? Entrou e destruiu famílias inteiras. Mas hoje, nesta noite, eu trago para você uma palavra que é a solução para o grito de misericórdia da alma, a graça do Senhor que alcançou gerações e gerações, a graça do Senhor que alcançou as 14 gerações, de Abraão até Davi, de Davi até o exílio da Babilônia, e do exílio da Babilônia até Cristo. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus é o Deus de geração em geração. Ele é o Deus do passado e é o Deus do presente aqui nesta noite. Todos os milagres que nós falamos da Bíblia Sagrada não é um mito. Deus está presente aqui nesta noite para te abençoar. Deus está presente aqui nesta noite para libertar vidas aqui nesta noite. Deus está presente aqui nesta noite para te contemplar com a cura, com o milagre e com a coisa mais importante, que é escrever o seu nome no livro da vida do céu. Coisa boa, meus irmãos, foi ter o nome escrito no livro da genealogia de Cristo. Quanta honra foram para essas pessoas que tiveram o nome escrito no livro da genealogia de Cristo. Quanta honra para Raabe. A Bíblia diz que Raabe, meus irmãos, era uma prostituta que vivia em Jericó, mas quando ela ouviu falar de um Deus que tirou o povo de Israel do Egito, que abriu o mar vermelho, quando ela ouviu falar de um Deus que cuidou do povo mesmo estando no deserto, que não deixou faltar comida, que não deixou faltar roupa, quando ela ouviu falar de um Deus que cuidava do povo no sol escaldante do deserto, ele mandava uma nuvem para poder proteger aquela nação do sol. Quando ela ouviu falar que o Deus mandava uma coluna de fogo durante a noite para proteger o povo do frio, ela abriu o coração dela. E quando os dois missionários, espias que foram espiar a cidade de Jericó, chegou até aquele local, ela os acolheu e contribuiu para a obra missionária que haveria de acontecer naquele lugar. A Bíblia diz que ela abriu o coração para a graça, e ela disse: ouvi falar desse Deus, que Ele é Deus no céu e é Deus aqui na terra também. Ele tem cuidado do povo que se chama pelo teu nome. Eu quero esse Deus. Salva a minha vida, salva a minha família, salva os meus pais, os meus irmãos. A Bíblia diz, meus irmãos, que a graça do Senhor alcançou o coração daquela mulher cananeia, daquela mulher que vivia em Jerusalém, daquela mulher que vivia uma vida de promiscuidade. Não tem problema difícil para Deus, meus irmãos. Não tem problema que Ele não possa resolver. Não tem pecado que Ele não possa remover. Deus, Jesus Cristo, pagou um